E aí pessoal, tudo bem? Antes de tudo, muito obrigado por ter dado essa confiança e clicado aqui no canal. Inscreve aí para você não perder conteúdo nenhum, né? Deixa um like também, agora comenta porque essa lista aqui que eu vou fazer é uma lista longa e muito promissora do que a gente vai ter aqui de Novos Vingadores. E aí, esses Novos Vingadores, no caso Vingadores 5, está sendo escrito por Michael Waldron, que pegou para poder escrever Vingadores Dinastia Kang, que não é mais Dinastia Kang, enfim, e depois seria Vingadores Guerras Secretas, que Vingadores Guerras Secretas poderiam ser 2 filmes, portanto seriam 3, né? Mas eu acho que com esse negócio de, acabar com Kang, não mexe com isso mais não, esse multiverso, vamos enxugar, vamos encurtar o negócio aqui, talvez esses Dinastia Kang e Guerras Secretas sejam simplesmente 2 Guerras Secretas, ou seja, Guerras Secretas parte 1 e parte 2. É bom que, ao invés de ficar adiando, né, vai mais um tempo, outro filme, mais pra frente, não, corta um do Vingadores, que você ganha um ano pra trás aí, para chegar no Guerras Secretas antes. Talvez seja isso mesmo que o Kevin Feige está pensando, já que agora os filmes não estão dando a bilheteria de outrora, né? Que um filme do Vingadores era 1 bilhão no mínimo, tipo assim, de 1 bilhão, 1,5 bilhão pra frente, seria garantido que esse filme fosse fazer sucesso. Agora as coisas não estão bem assim. Então lançar um filme, ainda que dessa magnitude, no momento não é garantia de super lucro, super renda, super bilheteria. Então vamos arriscar menos, ao invés de possivelmente 3, vão garantir 2 e é isso daí. E com esse tanto de filme e série que foi lançado desde a fase 4 até a fase 5, o que não faltou foram personagens apresentados. E aí eu lembro que eu conversei com o Kevin Feige, eu falei, meu filho, diminui, já tem gente demais, já abriu ponta demais, já espalhou o esquema demais, enxuga e põe essa galera para ficar junta, para poder focar num esquema só. E agora é hora, né, de juntar mais, é hora de não apresentar mais ninguém, que já tá bom. E dentre a galera que foi apresentada, eu vou colocar aqui 20 candidatos aos Novos Vingadores. E assim, nessa lista dos 20 candidatos, tem os últimos 6, que é o número que tínhamos de Vingadores no primeiro filme. Então vamos manter esse número de 6. Esses 6 aí primeiros da lista, né, seriam os mais prováveis. Mas isso não quer dizer que os outros, né, que estão aqui na lista possam aparecer, mas seriam mais de personagens de suporte, de apoio por uma aparição pontual ali, mas não sendo de fato parte efetiva da equipe. E dentre todos esses personagens do universo cinematográfico da Marvel, dos mais importantes é a equipe do Quarteto Fantástico, e essa que eu não vou colocar ela no filme. Eu acho que, embora nos quadrinhos, né, o Tocha Humana e o Coisa já fizeram parte dos Vingadores, mas eu acho que no máximo que vai acontecer, sim, pelo menos na minha opinião, é uma consulta ao Reed Richards, se precisar, tem um cara ali do Quarteto Fantástico, vamos consultar ele. E para mencionar esses 6 escolhidos, eu preciso falar dos 6 primeiros, que dos originais tínhamos lá Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Viúva Negra, Gavião Arqueiro e Hulk. Desses 6, 4 tiveram filmes originais, filmes próprios dele, somente a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro não tiveram. E também naquela equipe o que não tinha era diversidade, uma coisa que é proibido fazer hoje. Não se pode fazer um filme de equipe hoje sem diversidade, porque na equipe original não tinha nenhum negro e também só tinha uma mulher. E como estamos falando de Disney, é impossível a Disney não focar nesse aspecto, ela sempre bate nessa tecla. Então, bora pra lista, né? Começando pelo menos provável, que é a Viúva Negra, a nova Viúva Negra, e Helena Belova, que eu gosto muito da personagem, mas ela já teve o filme dela e teremos ainda o filme do Thunderbolts, que ela vai ter uma grande participação, funcionando mais ou menos como uma Viúva Negra 2. Então, como a gente na equipe principal já teve uma Viúva Negra, imagino que seria repetitivo numa nova equipe, coloca outra Viúva Negra para fazer as mesmas funções. Em 19º temos o General Rhodes, o Máquina de Combate. Esse aqui entra quase na mesma questão de que se no original já tínhamos um Homem de Ferro, vai ter outro Homem de Ferro igual nesse aqui, né, o Máquina de Combate, ou pelo menos teria nesses Novos Vingadores, mas a questão principal nem é o fato de ser repetitivo, mas o fato do personagem já ter o próprio filme. Aliás, era a série que virou filme, daí a importância do personagem. Armor Wars, a gente não tem tradução ainda, não sabe se vai colocar Guerras Secretas ou deixar Armor Wars, mas ele vai ter a vez dele nesse filme, que parece que um grande chamariz desse filme seria o Tony Stark voltando com uma inteligência artificial. Se ele aprende a lidar com essa inteligência artificial no filme dele, pode ser que lá nos Vingadores, os Vingadores chamem ele e mostrem a inteligência artificial do Tony Stark, que ela seja útil no filme também, mas com Tony Stark ou não, ele seria mais uma ajuda mesmo. O 18º é Clint Barton, o Gavião Arqueiro, que a gente sabe que o ator teve um grave acidente no ano passado, mas está se recuperando, pelo jeito se recuperou muito bem, e ele, graças a Deus, daria conta ou dá conta de fazer o Gavião Arqueiro novamente. Mas eu acho que dentro da história do personagem, que já foi muito bem contado, não só nos primeiros Vingadores, mas principalmente na série com a Kate Bishop, imagino que faça mais sentido que ele seja um mentor dos Novos Vingadores.
E em 17º vem dois, que são sempre juntos, Homem-Formiga e Vespa. E se o Kang não está convidado para a festa, que dirá Homem-Formiga e Vespa também não vão não. E se tem uma coisa que tira personagem de filme, de continuação, etc., é a chamada bilheteria baixa, que é o que aconteceu com Homem-Formiga e Vespa. Foi um flop muito grande, um tombo muito grande, porque a expectativa do filme do Homem-Formiga e Quantumania era muito alta. E aí o filme ficou longe da bilheteria esperada e também não foi aceito nem pela crítica nem pelo público. Quer dizer, tudo que a Marvel puder fazer para sumir com esse filme, né, com a memória desse filme, então eu acho que não vai fazer muito bem para a Marvel colocar esses dois personagens, porque o flop que Quantumania teve, esse doeu. O 16º da lista é um personagem que eu gostei muito, não sei você, o Cavaleiro da Lua. O problema do Cavaleiro da Lua é que, embora ele ficasse muito legal lá nos Vingadores, né, participando, o cara, ele tem duas personalidades. E no fim da série dele ainda descobrimos uma terceira. Quer dizer, se o cara não conseguiu resolver os problemas internos dele, né, aí fica difícil. Como é que ele vai lidar com a equipe dos Vingadores se nem a equipe dentro dele o cara dá conta ainda, né? Fora que ainda tem talvez o projeto Midnight Suns, os Filhos da Meia-Noite, que ele pode até lá com Cavaleiro Fantasma, Blade, etc. Em 15º lugar vem ela, Brie Larson com a Capitã Marvel. E se eu falei aqui que a bilheteria tira personagem, essa aqui então, hein, gente? Porque ó, a bilheteria de Capitã Marvel foi podre, mas meio que era esperada, né? Agora, a bilheteria de Quantumania foi podre e também não era esperada dessa forma. Fora que a atriz recentemente está dando umas declarações, ou não dando, né, declarações, deixando visível que está de saco cheio dessa vida de ser Capitã Marvel. Não deve ter outro filme dela, claro, mas também não deve aparecer tanto não. E ainda tem a questão de como a personagem é muito forte e a Marvel já usou a desculpa de ela está na galáxia resolvendo outros problemas, ela tem muita coisa para resolver. Ela pode ficar de fora sim, e se precisar, chama ela para uma missão pontual para resolver um probleminha assim, ó, Capitã Marvel, chega aqui, só para isso aqui, depois você pode vazar. E tem outra coisa, gente, olha que essa personagem, ela estava muito cogitada para ser a líder dos Vingadores, ela foi construída para isso, mas não tem baixa bilheteria que segura uma líder de Vingador, não. Aliás, até tentaram forçar isso nos quadrinhos recentemente, e nos quadrinhos também não funcionou, então o Kevin Feige deve ter olhado nos quadrinhos e falou assim, mexer com isso não. Em 14º temos Matt Murdock, o Demolidor, e aí a probabilidade dele entrar é o oposto da Capitã Marvel. Se a Capitã Marvel tem um excesso de hate da galera, né, o Demolidor é o queridão da galera. E aí, embora ele esteja em 14º, a chance que ele vem pra mim é no sentido de a popularidade do personagem é muito alta. E você também pode pensar, pô, numa guerra intergaláctica, multidimensional, com super vilões, o que é que um cara que é praticamente humano, né, vamos falar assim, pode fazer lá, né? O poder dele é muito aquém do que o filme precisa. Mas aí a gente lembra que tivemos a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro nos Vingadores lá contra Thanos, etc. E os dois se deram muito bem dentro do contexto todo. E aí depende muito mais do roteiro fazer uma coisa legal pro personagem do que, de fato, do poder dele em si. Então ele agregaria da mesma forma que o Gavião Arqueiro, por exemplo, agregou nos primeiros Vingadores. Em 13º lugar temos ele, Shang-Chi. E cadê esse raio de Shang-Chi que sumiu e ninguém ouviu falar do cara mais? E olha que o filme dele foi bem aceito, o público gostou, a crítica também, relativamente. O filme foi legal, o filme é bem inteirinho, na minha opinião é um dos melhores filmes da fase 4, mais redondinho, e ainda conseguiu ter uma boa bilheteria mesmo na pandemia. Mas eu acho que o problema desse personagem é outro, porque a escolha da Marvel fazer esse filme era para fazer um agrado, né, uma carícia grande na bilheteria da China, que sempre agregou bastante para a bilheteria dos filmes da Marvel. E aí fizeram um filme com um personagem chinês para poder pegar o público, né, não só chinês, mas oriental todo. E aí a China simplesmente não quis o filme. E aí a Marvel falou assim, pô, para que eu vou ficar aqui fazendo esse filme para a China se a China não quer saber? Então eu vou meter Shang-Chi na Marvel também, mas não, dane vocês por pra lá, já que eu tô fazendo pro público, o público mesmo não quer. Fora a questão que o ator dá algumas declarações que o super democrático governo chinês não gosta. Então assim, é mais provável que a China vá passar os Vingadores se não tiver o ator chinês do que se de fato tiver. Pra você ver quanta ironia do destino. Acho que é mais provável eles focarem em fazer um Shang-Chi 2 do que pegar o personagem e tascar ele lá no meio dos Vingadores. E em 12º temos Doutor Estranho, que embora a história dele seja bastante entrelaçada com o multiverso, né, ele já apareceu bastante e talvez seja a hora de dar espaço para outros personagens aparecerem. Fora que depois do pós-crédito do filme dele, quando aparece a Cleia lá rasgando o tecido do multiverso, então faz mais sentido ele contar essa história no filme Doutor Estranho 3 do que contar essa história dentro dos Vingadores. Em 11º temos o Visão Branco, que saiu para comprar pão e não voltou mais. A história
história do Visão Branco parece que faz mais sentido se ele liderar, talvez, os Vingadores da Costa Oeste, talvez numa série ou alguma coisa paralela. E há algum tempo a gente está tendo um rumor de uma série do Visão, né? Mas com esse grande corte de custos que a Disney teve que fazer aí, ó, vai devagar com as séries, corta essas séries, tudo, corta esse filme, tudo, não vamos anunciar mais nada, né? Essa série do Visão, se é que estava sendo produzida mesmo, acho que foi pro saco. No máximo que ele pode aparecer, pelo menos no momento, eu acho que é na série do Magnum, que a gente também não sabe se vai chamar Magnum ou Wonder Man, mas é nela mesmo. Em 10º lugar, temos os Eternos. Não todos, é claro, mas pelo menos pensar alguém deles ali, e a gente vai ver quais deles poderiam ser pintados. Eu acho que dependendo da ameaça, faz sentido um deles participar, porque tem aquele negócio de talvez Galactus, alguma coisa meio grande que envolva os Celestiais, tem tudo a ver se colocar um Eterno lá. E aí a gente tem 3 que eu acharia que seriam mais possíveis, que são eles: Ikaris, Kingo e Makkari. O Ikaris, porque o poder dele, o cara é Superman, ele é muito forte, né? Ou seja, precisando de alguém realmente forte, o Ikaris tá pronto pra luta. Mas a questão é que os outros dois, vem aquele negócio de a tal diversidade que precisa ter no novo grupo. O Kingo, por ser indiano, e a Makkari por ser deficiente. Mas a questão é que o Kingo teve uma boa aceitação e traria um alívio cômico legal, e a Makkari seria a velocista que o grupo não tem. Já que pensar no multiverso, um outro Mercúrio, eu acho que enfraqueceria demais a história. Então já tem ela de velocista, que aliás a cena dela de velocista foi uma das melhores cenas de velocista que eu já vi. É também para mim uma das melhores cenas do filme dos Eternos. Ah, e vendo também na perspectiva de business, de negócio, o Kingo também traz uma ótima bilheteria no Oriente Médio, que sempre deu uma boa parte da bilheteria para os filmes da Marvel. Em nono temos o Hulk. E aí eu te pergunto, precisa mesmo ter Hulk dentro dos Vingadores de novo? Porque o cara já conseguiu juntar as duas partes, né? O cérebro do professor com a força do Hulk mesmo, que ele conseguiu fazer isso fora da tela de forma estúpida. Por que não mostrou lá 5 segundinhos o cara entrando no laboratório? Aparece uns raios verdes lá, tá, consegui juntar. Eu tenho certeza que uma cena dessa não ia ficar tão cara, né? E aí é coisa rápida, só pra mostrar, pra não ficar esse negócio de eu resolvi sozinho, ninguém ficou sabendo. Além disso, que eu não acho que tem tanto a acrescentar assim dentro da história dele. É bom lembrar que nos Vingadores originais, além da história, claro, do Loki invadindo, ou do Thanos, etc., eles têm histórias individuais contadas dentro do filme. E o Hulk já tem bem desenvolvida a história individual dele. Vai contar o quê dentro do filme, né? Que isso é uma das coisas que faz o filme ser muito interessante. Você tem a ameaça nos filmes dos Vingadores originais, você tem a ameaça lá, mas dentro da ameaça você tem lá, o Clint Barton, ele tá na ameaça, mas tem a família dele. O Hulk mesmo, por exemplo, tem a ameaça, mas tem o relacionamento dele com a Viúva Negra e assim por diante. Já nos Vingadores agora, o Hulk eu não vejo tanto assim o que fazer. Vai ficar se relacionado com o filho dele no meio do filme dos Vingadores? Não faz sentido. Fora que pra super força já tem um outro personagem que eu vou falar mais adiante. E em oitavo temos o Thor, que é outro que veio de outro filme que não foi bem aceito, teve até uma boa bilheteria, mas a galera não gostou. E aí seria uma forma de redenção dele voltar para um filme realmente bom, né? Já que deu pra ver que não é culpa do ator e o ator tem uma boa popularidade. E o Thor entraria também como uma questão de familiaridade, no sentido de que você tem uma equipe nova, mas tá todo mundo novo, causa muita estranheza. Você tem que ter uma carinha ali e você fala assim, não, esse aqui eu conheço. Já que não tem Capitão América nem Tony Stark, o Thor dos 3 o Thor é o que sobrou. Então deixa ele lá, que ele tem esse valor. Fora que ele é um deus super poderoso e precisando de super força, se não tiver o Ikaris, como eu mencionei, né? Tá lá ele pra resolver. Em sétimo lugar temos Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Como deixar a Wanda fora dos Vingadores, gente? Ela sempre foi dos Vingadores e ainda é uma personagem com altíssima popularidade. Eu fui na CCXP, né, no ano passado, no outro ano também. O que tem de menina que fica fantasiada de Feiticeira Escarlate, gente, praticamente a maioria dos cosplays que eu vi, principalmente em 2022, era de Feiticeira Escarlate, dada a popularidade da personagem. O problema é que no último filme do Doutor Estranho, ela passou a rapa na galera, matou um tanto de gente, ela está com as mãos sujas de sangue. E aí ela precisa de um arco de redenção ainda, tipo Loki, né, que foi vilão, mas teve a redenção dele, ela ainda não teve essa chance. Então, para voltar direto, eu acho que não rola, ela tem que passar por essa etapa ainda para só depois voltar para os Vingadores e talvez a história dela seja um pouquinho melhor complementada, contada na série Agatha Harkness que está para chegar. E chegamos nos primeiros 6 e você já comenta aqui quais são os seus 6 favoritos, porque daqui pra frente eu acho a probabilidade de ficar de fora é muito baixa. Em sexto lugar temos o Pantera Negra, agora pela Shuri. Nos quadrinhos, não que a Shuri não pertenceu aos Vingadores, mas o Pantera Negra sempre esteve lá, então faria muito sentido. A Shuri ainda tem duas vantagens. A diversidade, que varia também a cara da galera, é importante esse aspecto lá do grupo, que não tinha no grupo original. E um outro aspecto da Shuri é que o Kevin Feige pode fazer esses 6 mais ou menos a mesma característica, a mesma função no grupo que os 6 originais. E dentro dos 6 originais tínhamos lá o super inteligente Tony Stark
ela faria a vez desse gênio super inteligente, já que ela tem ela tem o conhecimento dela e a tecnologia de Wakanda. Portanto, mesmo o filme dela não sendo tão bem recebido assim, a chance dela entrar pra mim é muito grande. Em quinto lugar temos She-Hulk, ou Mulher Hulk, como eu costumei chamar, né? E aí você pensa, nossa, mas a série dela foi podre. a série dela foi podre mesmo, mas a personagem eu acho ótima, sensacional, principalmente se bem trabalhada, e aí eu acho muito mais útil ela ser a super forte que o Hulk foi no primeiro original, no caso agora a força física bruta é ela mesma, embora na série não deu pra ter noção muito assim da força física, de quanto ela é poderosa, e também a questão de ser um personagem realmente novo, que pode agregar muito mais, e a atriz, pra mim, super carismática, a atriz eu acho que encaixou demais com a personagem, eu acho que ela ser bem trabalhada pode ficar muito boa no filme. E claro, nos pecados da série dela foi a questão de orçamento, é muito caro fazer a Mulher Hulk, já num filme, né, já que apareceria menos, teria mais tempo de fazer um efeito especial melhor e, claro, mais orçamento, o que pode agregar muito para a personagem. E nos quadrinhos ela já fez parte do Quarteto Fantástico e já fez parte também dos Vingadores, o que faria sentido, e ela entra também naquela questão da história própria, já que na série dela ficou com ela, terminou a série com aquele negócio de sou advogada, preciso ser heroína, até onde ser heroína, até onde ser advogada, e aí ela, nesse dilema, ser chamada para poder fazer parte dos Vingadores, entra dentro da história dela, ou seja, agrega para a história dela, que para mim ela agregaria mais ao grupo do que o Hulk, muito melhor também do que se ela tivesse uma série própria. Em quarto lugar temos o Senhor das Estrelas, uma das exceções desses últimos filmes da Marvel, que foi bem aceito, teve uma boa bilheteria, foi bem aceito pelo público e foi bem aceito de crítica. E a gente viu que no finalzinho do filme fala assim, ó, Senhor das Estrelas vai voltar. Vai voltar pra onde se não for no filme dos Vingadores? Porque o outro Guardiões da Galáxia tão cedo não vai ter, né? Fora que o Chris Pratt, o ator que faz o personagem, né, ele traz bilheteria e ele ainda entra também na tal diversidade. Mas não pela etnia dele, mas porque ele se posiciona do lado conservador. Então a Marvel chamar um conservador pro grupo dá um pouco menos de desequilíbrio, já que a maioria lá é do outro lado. Ou seja, ele é bom para a história e também bom como perspectiva de negócio. Em terceiro lugar temos o Capitão América, Sam Wilson, que mesmo sem saber o que vai acontecer no filme dele, a gente já pode carimbar e garantir que ele vai estar principalmente liderando os Vingadores, né? Já que ele é o novo Capitão América. E aí quando eu falo que a gente não sabe o que vai acontecer no filme dele, é que a gente não sabe da história do filme que vai acontecer e também não sabe da bilheteria. Mas esse aqui eu acho que ele está imune à baixa bilheteria, porque não tem como ter um filme dos Vingadores sem Capitão América. Ou seja, ele sim tem tudo para ser um ótimo líder e mais, ele tem escudo e asas, o que pode garantir ótimas cenas de ação. Se na série dele, que tem menos orçamento, já tivemos uma ótima cena de ação, aquela principalmente do primeiro episódio, imagina, né, no filme dele próprio e nos Vingadores, ó, esse aqui não tem como ficar de fora. E agora chegamos aos dois últimos aqui, ó, que esses dois aqui, ó, é para poder pegar a galera assim, de jeito pelo pescoço e falar assim, meu filho, esse filme você tem que assistir. É para não ter discussão. E se a Marvel não pegar nenhum desses dois aqui, ó, eu acho que vai estar fazendo uma besteira homérica. Em segundo lugar temos ele, Wolverine. Ah, Wolverine, o que dizer de você, meu filho? Finalmente você vai estar no Senhor. Gente, eu tava tão chateado quando eu vi aqui o Hugh Jackman, o Wolverine em si, tava acabando de aposentado e a Marvel só começou a crescer depois que ele passou. Eu falei assim, não, que pena, né? O Wolverine podia tanto estar dentro desse coisa, mesmo que seja mais velho, não tem problema. Mas o Wolverine tem um apelo tão grande que mesmo que se o ator não quiser mais, tipo assim, ele já participou do Deadpool e tal, no próprio filme do Deadpool pode ser apresentado um outro Wolverine, mas agora que a Marvel tem o Wolverine, o personagem pelo menos em si, não custa nada colocar um Wolverine lá no filme. É óbvio que todo mundo quer Hugh Jackman e assim, vai puxar a bilheteria assim lá longe se tiver o Hugh Jackman nos Vingadores. E aqui eu tô falando ele como membro efetivo da equipe, não é só participaçãozinha não. E por último vem ele, né? Homem-Aranha não tem como, né? Simplesmente o herói mais lucrativo da história, né? Eu já até fiz um vídeo aqui comparando ele com o Batman, porque os dois são os mais famosos em cada editora, mas não tem como deixar o Homem-Aranha de fora. Ainda mais que nos filmes anteriores, na Guerra Civil e Vingadores, o Homem-Aranha participou, mas ele não era membro efetivo da equipe e ele ainda ficou meio de fora. Quando ele entrou no Guerra Infinita, ele ficou lá com o Doutor Estranho e Homem de Ferro praticamente. Ele ficou lá naquele planeta lá e ficou por lá mesmo. Depois do Ultimato, quando ele voltou pra cá, ele apareceu mais na briga mesmo final. Mas agora ele de fato tem experiência até mesmo para liderar a equipe
se for necessário, embora eu acho que quem vai liderar é o Capitão América mesmo. E ainda tem uma outra coisa, como ele ficou por lá mesmo, ele não interagiu tanto com a galera aqui. Já imaginou ele falando de cultura pop com o Senhor das Estrelas? Fora que depois de tudo que aconteceu, a Marvel perdeu seus principais chamarizes ali, ó. Não tem mais Homem de Ferro, não tem mais Capitão América, no caso Steve Rogers, não tem Viúva Negra. Só ficou, como eu disse aqui, o Thor e o Hulk. E o Hulk também não é mesmo aquele Hulk esmaga, não. Então, qual outro personagem tão grande, de peso, que poderia suprir a falta desses dois? Não existe outro, senão o teioso amigão da vizinhança Homem-Aranha. Portanto, baseado nessa lista, temos aí Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América, Senhor das Estrelas, She-Hulk e Shuri. 6, tá bom, né? E se for para colocar um sétimo, aí eu acho que o Thor se encaixaria muito bem. E essa lista que eu trouxe aqui foi feita pela Grace Randolph e eu concordo demais, mas agora é você que tem que comentar aqui quais são os seus 6. Vamos eleger 6. Você acha que tá um número legal, que é o mesmo número dos originais, né? E aí você comenta aqui quem você tira, quem você não deixa de jeito nenhum, quem você fala assim, ó, é obrigatório, esse aqui tem que voltar. Preciso do seu comentário aqui, vamos fazer uma lista legal. Obrigado por ter assistido até aqui, ó. Um grande abraço e até mais.